Boa tarde a todos. Externar a alegria vai parecer exatamente redundante estar aqui. Conhecer o Francisco de Assis, ter esse momento de proximidade, de intimidade, para tratar das coisas da alma. Eu estava dizendo para o nosso querido amigo que eu gosto muito mais de momentos como este do que os grandes eventos de centro de convenções. Eu acho que esse momento ele é extremamente mágico e especial para que a gente possa interagir não apenas na troca de conhecimento, mas interagir sobre vibração, sobre energia, que nos caracteriza inclusive a vida e o estudo específico da mediunidade. Pitons, pitonisa, hierofante, profetas, sacerdotes, sacerdotisas, sensitivos, paranormais, não importa o nome ao longo do tempo, que receberam aqueles que tinham alguma forma de sensibilidade para entrar em contato com a realidade invisível. Creio que todos vocês, claro, já ouviram falar da história da humanidade em todos os povos. Todos eles e todas as civilizações tiveram aqueles que eram responsáveis por esse intercâmbio, por esse contato. A gente pode até dizer que a história ela é regida pela interação do mundo espiritual, guiando esses povos, essas sociedades, guiando as civilizações. É claro que quanto mais lá para trás a gente vai para a história, nós vamos encontrar a mediunidade como sendo algo mágico, algo fazendo parte, muitas vezes, do imaginário, da fantasia, sem se precisar muito como é que isso acontecia. Tanto que os médiuns, nesta época mais remota da magia, eram vistos como criaturas especiais. As pitonisas, os pitons, eram criaturas que, verdadeiras vestais, ficavam quase que isolados e tinham que ficar para apurar o seu psiquismo, para apurar a sua mente, se tornar cada vez mais puro e pura, para que o intercâmbio se desse. Depois de algum tempo, passada a Mesopotâmia, passado o período da Pérsia tradicional antiga, no Antigo Egito, onde nós vamos encontrar expressões maravilhosas da mediunidade, nas grandes pirâmides de Kéops, Kefren, Miquerinos, desenhos e hieroglifos demonstrando verdadeiras reuniões mediúnicas. E como eles, os egípcios antigos, conheciam essa realidade do jogo de energia, da vibração mental, da viagem astral, que é a saída do corpo, o contato com os mortos, tudo isso compondo com naturalidade a estrutura da fé e da convicção do povo egípcio da antiguidade. Nós nos defrontamos depois com a presença do povo hebreu. E nós temos em Moisés, como sabemos perfeitamente, um dos mais extraordinários médiuns de efeito físico da história da civilização humana, que realizou prodígios magníficos, não apenas como médium, intermediário entre espíritos e a terra, mas também como sendo alguém de um potencial anímico, ou seja, ele mesmo sendo capaz de produzir fenômenos fantásticos. Os 10 mandamentos, como nós sabemos, a tábua da lei, nada mais aí entre aspas, do que um fenômeno de efeito físico que conhecemos no Espiritismo como sendo a pneumatografia, a escrita direta, quando os espíritos utilizam-se da escrita sem usar as mãos dos médiuns, mas aplicando tintas e colorações feitas da realidade do mundo invisível e impressionando aqui na Terra. Os profetas do povo judeu, do povo hebreu, eles foram, sem dúvida alguma, antenas extraordinárias, antenas fascinantes, sobretudo que eles tinham, grande parte deles, o poder da premonição, de ver o futuro, de penetrar além do tempo e do espaço. Eu creio firmemente que a clarividência foi a característica principal dos profetas no judaísmo, porque eles tinham essa capacidade de prever acontecimentos. A Bíblia está cheia de coisas monumentais. Mas por falar em Bíblia, a gente sabe que livros sagrados dos povos antigos, o livro tibetano dos mortos, o Bhagavad Gita e tantos outros do passado, representam não só a inspiração do mundo invisível, mas falam dessa realidade transcendental da criatura. Mas aqueles que não estudam o Espiritismo, até agora, nos dias de hoje, chegam a dizer que a Bíblia condenaria os fenômenos espíritas e os fenômenos mediúnicos.
Mas a Bíblia é uma apoteose de fenômenos espíritas. A gente pode dizer que a Bíblia foi o primeiro livro dos espíritos para as tradições judaico-cristãs. Porque a Bíblia já começa como? E o Espírito de Deus andava sobre as águas. Já tinha um Espírito andando sobre as águas. Olha que coisa interessante, não é? Pega o Velho Testamento. Aí você tem o seguinte, no Velho Testamento, umas coisas bem interessantes que a gente para refletir assim, meu Deus, como é que as pessoas não viram essa realidade do Velho Testamento? Aí você tem o rei Saul, que havia proibido o contato com os mortos. Por que Saul havia proibido o contato com os mortos? Veja só, não se proíbe o que não se faz. Alguém bota aqui de vocês uma placa, não pise na grama, no cimento ou na grama? Eu gostaria de ouvir todo mundo. A gente bota muito bem. Vocês estão muito sabidinhos. Na grama. Então, quando há uma proibição, é porque é algo que era feito, ou possível de ser feito. A proibição era sempre em cima dos abusos. O rei Saul, está lá no Velho Testamento, havia feito a proibição. Mas cercados pelos filisteus, na iminência de uma guerra, diante de um exército mais poderoso, ele recorre à pitonisa de Endor. Vai disfarçado, está lá no texto bíblico. E quando chega na pitonisa, ele pede para que ela evocasse o espírito do profeta Samuel, do qual ele era admirador. A pitonisa disse, eu não posso, meu rei proibiu. Olha como ela era fiel, né? A pitonisa ao rei. Aí ele tira o disfarce e diz, eu te libero porque eu sou teu rei. É uma iminência, pode evocar o espírito de Samuel. Ela evoca. Samuel vem, puxa a orelha do rei, ele estava andando fazendo uma besteira lá, e disse mais, se quiseres guerrear, faça-o, mas não te sairás bem. Está lá no texto do Velho Testamento. E efetivamente ele não se deu bem, foi derrotado naquela guerra. O Velho Testamento é uma apoteose de demonstração desse contato, da inspiração, da voz transcendental, das visões magníficas da clarividência. Nós pegamos o profeta Joel, lá na Bíblia, e olha o que é que diz Joel. Passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas caras. É ou não é um sintoma de que vê o vulto? Você está em casa, aí passa o vulto, ó, até careca fica arrepiado. Até suado. Se arrepia. Veja só, está lá na Bíblia um sintoma característico da presença de um ser transcendente à matéria e que é visto. Passou-se diante de mim um espírito e arrepiaram-se minhas carnes. Nós nos defrontamos, além disso, no Novo Testamento, a beleza da apoteose da mediunidade de Jesus, que conversa com dois espíritos materializados, Moisés e Elias no Monte Tabor. Fora isso, Jesus chega em Guedara, que era uma região perturbada por uma obsessão coletiva. E quando Jesus chega em Guedara, eis que o jovem já vem possuído, tomado por um espírito. E o jovem já vai gritando, que temos nós a ver contigo, Jesus de Nazaré? Jesus olha para ele e pergunta, como é teu nome? Pergunta para o espírito, né? E o espírito diz, eu não tenho nome não, chama-me Legião, porque eu não estou sozinho. E aí Jesus afasta o espírito, que é aquela passagem dos porcos, que caíram no abismo. E aí muita gente pensa que os corpos, os espíritos entraram nos corpos dos porcos. Não, gente. A gente sabe que os animais têm percepção extrasensorial. Eles percebem vultos, cão, gato, cavalo, se arrepiam, param diante de certos locais, porque eles percebem espectros, eles não são médiums, ok? Porque não há como um animal ser médium de um ser humano. Assim como se houver uma reunião aqui, que atuar um espírito fizer mugir, e alguém disser é a vaquinha lá de casa, interne os dois, o médium que achou. É incompatível a estrutura perispiritual, a estrutura mental, cerebral de um e de outro. Então não pode haver a comunicação. Porém, sensitividade, percepção extrasensorial, os animais possuem. E aí, o que aconteceu? Aquelas entidades, aquela legião de espíritos, cheios de fealdade, e irradiando vibrações pesadas, quando eles foram afastados por Jesus, pela sua autoridade moral, de quem eles obsidiavam, os porcos, coitados, estavam pertinho do abismo, quando viram aqueles seres estranhos, imaginem, ficaram enlouquecidos e caíram no abismo. Mas rezam as tradições que os seres entraram nos porcos e os jogaram no abismo. Pouca gente sabe, mas Jesus foi expulso de Guedara por conta disso.
porque a economia de Guedara girava em torno da criação de porcos. Se espalhou que o homem estava matando os porcos todos. Botaram Jesus para sair. Foi embora. Muito bem. Então nós temos essas inúmeras passagens. Às vezes quem não estuda o Espiritismo e é contrário diz assim, mas a Bíblia, esse negócio de falar com os mortos não é possível. Porque a Bíblia diz que os mortos, quando a gente morre, fica dormindo, esperando o juízo final. Será que a Bíblia diz isso mesmo? Vamos pegar. Primeiro, já começa com essa da legião. Ok. Se o da legião falou, estava dormindo ou acordado? Acordadinho, né? E Joel, quando diz, passou-se diante de mim o Espírito e arrepiaram as minhas carnes. O Espírito que passou, estava dormindo ou acordado? Acordado, não sei que era um Espírito sonâmbulo. Mas ele estava acordadinho, né? Você pega Samuel, foi evocado e veio. Samuel estava morto, ó. E veio, conversou, orientou, puxou a orelha do rei. Estava acordado. Você pega Moisés e Elias do Monte Tabor materializado conversando com Jesus, ambos acordados. E quando você pega a parábola de Jesus que ele narra do mal rico, quando aquele homem que estava lá pede ao pai Abraão, que foi o fundador, criador do processo do judaísmo, pai Abraão, deixa-me voltar lá para casa, na terra, para alertar os meus filhos, para que não procedam mal, a fim de não vir para esse lugar de sofrimento que eu estou. E aí pai Abraão disse, não precisa. Na verdade ele estava querendo uma folguinha do sofrimento. Não precisa. Seus filhos já têm na terra os profetas e a lei. Até naquele texto figurado, Jesus demonstra o quê? O mal rico estava morto. E no entanto conversou com o pai Abraão pedindo para ir para a terra. Não estava dormindo. E pai Abraão, por sua vez, também estava acordado, que deu a resposta para ele. Então toda a Bíblia não mostra a gente dormindo. Mostra os seres despertos para o fenômeno da vida. E o próprio Cristo, depois do terceiro momento da sua morte, reaparece, conversa com os apóstolos, passa 40 dias com eles, num fenômeno de intercâmbio quase que permanente, demonstrando que a vida prossegue naturalmente. Vocês desculpem esses fatores de história, até só para a gente pegar uma linha de raciocínio até chegar na base que o Espiritismo nos apresenta. Quando chega o período dos Atos dos Apóstolos, você tem também uma apoteose de faculdade mediúnica, ao ponto do próprio Paulo de Tarso falar na diversidade dos carismas e orienta como deveria ser uma reunião mediúnica. Não profetizeis todos de uma só vez. Porque imagina, por exemplo, uma casa dessa pequena, e uma reunião mediúnica e 5 médios dando passividade. E o doutrinador louco no meio deles. É uma feira. Então, qual é a orientação dada por Paulo de Tarso, que é a mesma recomendação dada na doutrina espírita? Não permitir a veiculação todos de uma só vez, dependendo da estrutura, 2 de cada simultaneamente, com pessoas encarregadas de falar baixinho, de conversar para evitar a balbúrdia. Paulo de Tarso já recomendava que não deveria se profetizar todos de uma vez. E ele mesmo, falando da diversidade dos carismas, dizia: uns conseguem ter sonhos, visões premonitórias, outros falando língua estranha, que no Espiritismo é a xenoglossia, ou seja, o médium da passividade é a comunicação de um espírito que fala numa língua que o médium não conhece. Vamos supor assim, eu estou aqui agora no espírito, no inglês clássico, por meu intermédio, e começo a falar inglês com vocês. Vamos dizer que o nosso amigo aqui sabe muito bem inglês, e ele vê que não é enrolada minha. Eu estou conversando em inglês. Olha, gente, em inglês eu não sei nada. Eu só sei I love you, querida, como eu jamais I love you alguém. O resto não sei mais nada. Ou um espírito começa a falar em mandarim, e vamos dizer que o amigo aqui saiba mandarim, não é? Essa expressão chinesa. E aí começa a conversar com esse rapaz, que coisa incrível. O médium está sendo utilizado por um espírito chinês, e começou a conversar em mandarim, ou italiano, em francês. Isso é xenoglossia. E aí isso está estudado e colocado por Paulo de Tarso, falar línguas estranhas, que fora do meio espírito a pessoa fala um monte de palavras, acha que isso é a língua estranha. Às vezes isso é uma perturbação no cérebro, é um outro fenômeno, mas não é um fenômeno mediúnico. É uma perturbação. É um processo anímico de confusão mental. Mas isso é outra história que vale também a gente abordar mais adiante. Depois do Atos dos Apóstolos, vocês sabem que a gente só teve 290 anos mais ou menos do cristianismo tradicional legítimo. Depois disso, os interesses humanos, a filosofia humana, o pensamento humano, a teologia humana
começou a sufocar a essência, a alma e a beleza dos ensinamentos do cristianismo. Chega o período medieval, aqueles 1000 anos de obscurantismo, de dificuldade, e tudo era o demônio, tudo era Satanás. E quantos médiuns durante esse período? Calcula-se que mais de 1.800.000 médiuns ao longo dos séculos foram queimados, torturados, perseguidos como bruxos, feiticeiros ou mancomunados com as trevas, só porque eram médiuns. Então a mediunidade sempre esteve envolta com uma série de coisas, tanto excessivamente positiva, como também excessivamente negativa. Nos mais remotos, o médium era uma figura extraordinária, era o top de linha. Depois, no período medieval, os médiuns eram os piores que existiam, eram os mancomunados com as sombras. E aí ficou aquele clima. O que era finalmente a mediunidade? Coube ao Espiritismo, e especificamente ao trabalho fascinante de Allan Kardec, trazer a concepção, o estudo da mediunidade para a base comum de nossas experiências. Hoje, nós sabemos que não se pode estudar mediunidade sem ter a consciência de que a mediunidade não pode ser estudada fora do componente humano. A mediunidade precisa ser analisada também na sua dimensão humana, pertencente à nossa experiência enquanto seres humanos. Médium e mediunidade não tem como você separar. São uma e a mesma coisa. A mediunidade é o fenômeno da intervenção ou da intermediação, mas essa intermediação é feita pelo médium, que é uma criatura humana. E aí o Espiritismo quebrou o fantasioso, quebrou a mitificação dos médiums, assim como, claro, desmistificou qualquer ideia negativa da mediunidade. Você vê que até hoje, embora o Espiritismo hoje seja muito conhecido, né? Mais uma vez eu fui pegar um exame médico, e eu entrei, estava lotado, né, o local. Você sabe que o médico tem um vidro tuberculoso e vê muito pelo canto. E aí quando eu entrei, eu percebi 2 senhoras, que talvez uma delas me conhecia de palestra, alguma coisa assim, e eu percebi quando essa senhora que parecia me conhecer, eu vi pelo cantinho assim, ela disse para outra assim: ele é médium. Eu me senti uma cobra com chifre. De tão estranho que soou a expressão da senhora. Ou seja, para as criaturas não habituadas ao estudo espírita, o médium ainda parece ser algo feito de uma forma diferente dos espíritos. E a gente sabe que não é. O médium não é nada de especial, com exceção da sua hipersensibilidade. Por que é que Allan Kardec colocou na Revista Espírita o subtítulo Revista de Estudos Psicológicos? Vocês aqui já viram a Revista Espírita de Kardec, que publicou durante 12 anos essa revista? Subtítulo Revista de Estudos Psicológicos. O que é que a psicologia estuda? A mente humana, consequentemente o ser humano. É? Uma coisa exatamente é praticamente a mesma coisa. Pois bem, quando ele coloca que a Revista Espírita é estudos psicológicos, ele está demonstrando que o Espiritismo é uma doutrina essencialmente de natureza psicológica, e quando nós estudamos a mediunidade, nós estamos estudando facetas da mente humana, peculiaridades da sensibilidade humana. Então o Espiritismo diz que médium nada mais é do que aquela pessoa que tem uma sensibilidade mais aguda, capaz de perceber vibrações, pensamentos, sons, imagens que as pessoas que não a têm ostensivamente não conseguem perceber. Isso é o médium, uma hipersensibilidade mais apurada. Mas aí o nosso amigo citou um pensamento de Kardec que é efetivo e real. Toda criatura humana é médium, até aquele que diz que é uma pedra. Nunca vi nada, nunca senti nada, nunca percebi nada. Ele é que pensa que é uma pedra, mas não é. Pode em algum momento abrir-se uma fresta na sensibilidade dessa pessoa que pensa que é uma pedra, e ele começar a ter percepção, sensações, sem falar que tem a sensibilidade sutil da intuição. Quem já não teve uma intuição na vida? Você pode não ter visto espírito, você pode não ter escutado voz espiritual, mas intuição provavelmente, mesmo que não tenha percebido que não veio de você. Então,
Por que é que Kardec coloca que, em essência, toda criatura é médium? Embora só se diga que tecnicamente alguém é médium quando se tem uma ostensividade e uma repetição, uma certa frequência do fenômeno através dele. Vocês entenderam isso aí? Por exemplo, vou dar uma coisa muito prática. Vamos dizer que Ricardo diz assim: eu sou médium vidente. Ah, é, Ricardo? Você vê os espíritos e diz: olha, não, quando eu tinha 6 anos de idade, quando eu tinha 6 anos de idade, a esposa dele já olhou só. Quando eu tinha 6 anos de idade, eu vi um espírito passar dentro de casa. Sim, Ricardo, depois disso você viu? Não, nunca mais eu vi. Então, tecnicamente, ele não é catalogado como médium vidente. Ok? Por quê? Porque não houve frequência, não houve uma continuidade, tá certo? Não houve um prosseguimento do processo. Mas houve uma demonstração que em estado de germe, ele o é. Assim como nós somos médios videntes, psicográfico, psicofônico, de desdobramento, possuímos todas as faculdades em estado de germe. Tanto é que sonambulismo, na ótica espírita, é o estado de germe, é o estado primário de mediunidade. Toda pessoa sonâmbula está demonstrando que há, pela emancipação da alma, essa facilidade do processo de intercâmbio. Então, todo mundo é médium? Se a pessoa não sentiu nada, como é que pode dizer que todo mundo é médium? Por 2 fatores fundamentais. Quais são os 2 elementos estruturais para a mediunidade existir ostensivamente em alguém? Os 2 são perispírito, que todo mundo tem, e mente, que todo mundo pensa. Pode até pensar mal, mas pensa. Quem é que não pensa? Você pode dizer assim: eu vou parar de pensar agora, mas já está pensando em parar de pensar. Nós seres humanos, uma coisa chamada pensamento contínuo. A gente não para de pensar. A gente pode até pensar inconscientemente, mas está pensando. O fluxo mental é permanente. É esse fluxo mental que cria a peculiaridade da nossa aura, da nossa atmosfera psíquica, que brota e nasce da natureza dos nossos pensamentos, emoções, sentimentos, palavras e atitudes. Esses 5 elementos constituem a nossa aura. E a aura tem cor, brilho ou opacidade, perfume e até música. Eu fui dizer isso, amigo meu, que disse: a minha deve ser brega. A música tem, já é um processo mais refinado. Tanto a aura individual como a aura dos mundos, os mundos emitem uma musicalidade. Aliás, satélites da NASA que foi a Júpiter captou os sons de Júpiter, Saturno e algumas outras. Infelizmente a captação da Terra não foi boa. Saiu sofrência, né? Foi uma malmúdia, uma confusão de sons. Agora com esses... Sofrência. Exatamente. Mas, gente, quando eu falo que a aura tem música, isso não é uma coisa muito comum a gente ouvir falar aí, mas é porque a música é a linguagem do universo. Se Deus tivesse uma língua, seria música. Seria música. Então, os mundos, agora só capta isso almas altamente refinadas. Espíritos do porte de um Francisco de Assis, de Antônio de Pádua, Chico Xavier, provavelmente. Porque é preciso ter um psiquismo tão delicado, capaz de perceber as ondas musicais. Tanto é que um dos gozos das almas mais elevadas é ser envolvido por energia musical, uma música diferenciada permanentemente. Ok? Então, cuidado para a gente não estar tocando tambor, a música da gente zabumba. Então, veja só, todos nós pensamos, todos nós emitimos. Quando você pensa, você emite o quê? Ondas mentais. As ondas mentais são o quê? Partículas. Pelo fenômeno de sintonia, que é o fenômeno que rege toda a manifestação do cosmos, do infinito, da vida, ao pensar, você emitiu essa onda, e esta onda ela nunca se perde nem desaparece. O que você pensou está seguindo. E pelo fenômeno da sintonia, que estabelece a afinidade, nós atraímos, plugamos
com vibrações mentais equivalentes àquela que a gente emite. Isso significa dizer, quem escolhe as nossas companhias espirituais? Nós. Pelo que emitimos. Não é pelo que a gente quer. Eu queria tanto o Dr. Bezerra todo dia estivesse comigo. Aí acorda nervoso, a gente sabe, depois fica deprimido, reclama da vida, enxaqueca que não acaba mais. Eu queria tanto que fosse o Dr. Bezerra mesmo, não basta querer. O processo é de sintonia. O processo é de relacionamento vibratório, que é compensação vibratória. O universo é regido pela compensação vibratória. Qualquer agricultor sabe, por exemplo, que se você botar vários pés de laranja, um juntos do outro, cada pé de laranja produz mais laranja. Assim como qualquer fruta. Se você botar um pé de laranja, um pé de coco, um pé de uva, vão dar as suas frutas, mas não vão produzir tanto quanto produziria se estivesse junto das mesmas espécies. Por quê? Porque se alimentam de vibrações compensadas. Pois é. Pode perguntar qualquer, por isso que você passa a ver aqueles os mesmos produtos. Só o insídio não, aquele insídio pequenininho que o cara bota a manga, jaca, é uma confusão. Mas qualquer pessoa que tem o mínimo de organização nesse sentido sabe disso. Vibração compensada. Por que quando a gente está apaixonado a gente fica mais bonito? Falamos sintonia, né? A sintonia está igual, né? Tá apaixonado. Perfeito. Perfeito. Ele já está. Quando acaba que vem o cabo é feio, né? Nem tudo fica bonito. Tudo fica lindo. Porque a vibração compensada. Se você pudesse ter evidência e passasse e visse um casal de namorados, aqueles que ficam apaixonados, um olhando no olho do outro assim. Eles podem estar sentados na praça, um de frente para o outro, sem se tocarem. Porém, se você pudesse ver as auras, eles já estavam intercambiando. A energia se casa entre os dois. Eles podem só estar até distante conversando, mas a energia vai se casar. Porque é o fluxo de atração vibratória. É o mesmo fenômeno da faculdade mediúnica. Uma mulher grávida, tem saber com a mediunidade? Tem. A gravidez, a mulher gestante, é o mesmo fenômeno da psicofonia, só que a longo prazo. O que? É uma enxertia psíquica. Um médico que recebe a entidade espiritual para falar. É um outro psiquismo, uma outra mente, utilizando a mente dele e as cordas vocais para se comunicar. O que é a mulher grávida? É um espírito que vem do infinito, começa a forjar o corpo na intimidade da mulher, no seu ventre, e o psiquismo, tanto da mãe, influencia o reencarnante, quanto o psiquismo reencarnante influencia a mãe. Isso vai durar 7 a 9 meses. Hoje em dia é quase sempre 7, porque é tudo apressado. Então o fenômeno é um fenômeno semelhante à psicofonia. A mãe começa a ter reações emocionais que pensa que é dela, às vezes é do espírito que está reencarnando. Assim como ele vai se movimentar quando a mãe está mais perturbada, ele reagita, porque eles estão em simbiose. O médium também, quando está dando a comunicação, ele sente a dor do espírito comunicante, a dor moral ou a dor física, que pensa que é dele, mas não é dele, é do espírito. Assim como o médium equilibrado passa para o espírito perturbado um pouco de paz, porque ele está absorvendo o psiquismo equilibrado do médium. Agora, se o médium for tão perturbado quanto o espírito, aí é um problema. Sofrem os dois. É o negativo, né? O negativo. Isso. E aí, como os iguais se atraem, nós pensamos, e ao pensar atraímos forças equivalentes. É por isso que nós somos responsáveis pela escolha das nossas companhias espirituais, de pessoas que passam a fazer parte do nosso mundo do dia a dia, e até circunstâncias. É por isso que ninguém foge do karma, porque o karma a gente traz impresso na nossa forma de ser, e aí a gente atrai a circunstância que corresponde àquilo que ainda é sombra na gente. Quem tem cleptomania, ou seja, pegar o que não é dele, sempre vai encontrar uma carteira dando sopro, um celular sobrando. Ele atrai a circunstância. Não é? A pessoa que tem a atração por alcoolismo, por drogas, vai encontrar, sempre aparece um triste. O cara não tem nem onde cair morto. Vamos tomar uma. Atrai. Da mesma maneira, o contrário. Quando você cultiva pensamentos de espiritualização, você atrai sempre pessoas
É um amigo que liga, um simpatizante do espiritismo, alguém que, vamos citar o filme, alguém que diz, eu comprei um livro maravilhoso, vamos para tal reunião, mas hoje não tem, não, mas eu vou para tal reunião assim. São elementos motivadores. Isso é um fenômeno semelhante ao intercâmbio mediúnico. Vejam a sutileza do que é mediunidade. A gente pensa que mediunidade é só receber espírito, é só estar na mesa mediúnica. Não. Mediunidade é um fenômeno cotidiano, corriqueiro, e independe de mesa mediúnica. Até independe de crença. Você tem médiuns ateus, médiuns